Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo professor Jeffrey Sachs para discutir o que está acontecendo no Irã, mas também na ordem mundial mais ampla. Muito obrigado por voltar ao programa. É ótimo estar com você. Então vemos que as consequências desta guerra contra o Irã são difíceis de medir. Percebemos isso na economia global, na ordem mundial, mas também nos sistemas de alianças. Nas últimas décadas, ou poderíamos até dizer nos últimos 80 anos, muitos países, desde os estados do Golfo até a Europa e o leste asiático, basicamente apostaram toda a sua segurança na proteção dos Estados Unidos, vinculando-se à hegemonia norte-americana. E agora, à medida que essa hegemonia declina e Trump parece se tornar cada vez mais errático, vemos toda a ordem se desintegrando muito rapidamente. É claro que grande parte disso ocorreu após o último discurso de Trump, que também causou alguns abalos no sistema internacional. Eu gostaria de saber como você avalia isso. Acho que duas coisas estão acontecendo simultaneamente, aqui na Ucrânia e em outras crises. Uma é o comportamento extraordinariamente errático do governo dos Estados Unidos, personificado no comportamento do Sr. Trump. Ele choca o mundo, ele choca a maioria dos americanos. Ninguém consegue realmente racionalizar a ousadia, a ilegalidade, a crueldade das ações do Stalin e da retórica de Trump. Sua declaração sobre enviar o Irã de volta à Idade da Pedra chocou a todos. E podemos acreditar que seu parceiro nesse crime, Benjamin Netanyahu, fez discurso de golpe seu gordo gitancoen e me vonia historissa guidiut poskwa. The start of the Jewish Passover holiday, and in the Passover holiday, which is the story. E no feriado da Páscoa, que conta a história do êxodo dos israelitas do Egito, Deus envia 10 pragas sobre o povo egípcio. No discurso de Netanyahu, ele enviou 10 pragas sobre o povo iraniano. É novamente um discurso de brutalidade chocante e também de conspiração, uma geopolítica, eu diria, talvez do século IX. A mentalidade, a moldura bíblica, Netanyahu se colocando como Deus, tudo isso é tão marcante, tão incisivo, que qualquer pessoa que observe o que está acontecendo agora vê que temos uma guerra extraordinariamente violenta, que parece buscar suas justificativas em mentalidades do século IX a VI, ou simplesmente em ideias psicopáticas de enviar outras nações de volta à Idade da Pedra. Ouvimos Trump rir sobre a destruição de uma ponte onde 9 pessoas foram mortas ao atravessá-la. Era um alvo não militar e, segundo relatos, 95 pessoas ficaram feridas no ataque. O presidente ficou satisfeito com isso. Então, uma das coisas que está acontecendo em todo o mundo e dentro dos Estados Unidos é a percepção de um regime absolutamente violento e sem lei nos Estados Unidos. A segunda questão é o campo de batalha. A hegemonia americana, em última instância, baseia-se nas crenças que os Estados Unidos dominam o campo de batalha. The battlefield and all of the rhetoric of Trump and Netanyahu. Toda a retórica de Trump e Netanyahu tem sido desde o início desta operação, mas isso é verdade em toda a operação dos Estados Unidos, que o choque e o pavor vencerão o inimigo e que a inevitabilidade da vitória americana é tão avassaladora que todos se curvarão aos Estados Unidos. E cada vez mais, essa ideia está se desfazendo. Pode-se dizer que ela já havia se desfeito décadas atrás, no Vietnã. Pode-se dizer que o mesmo fracasso foi demonstrado na América Central durante as guerras dos Contras. Pode-se argumentar que o mesmo tem sido visto em todo o Oriente Médio e no Afeganistão, que essa força esmagadora não prevalece. Mas a cada vez a mesma proposição é apresentada, que o poder dos Estados Unidos, a capacidade sem precedentes de projetar força e poder, é irresistível. Trump fez essa afirmação há alguns dias, e então, no dia seguinte, 2 caças americanos foram abatidos e contra-ataques ocorreram novamente em Israel e na região do Golfo. Portanto, para muitos observadores,
muitas das pessoas com quem você está se reunindo e discutindo isso, as evidências no campo de batalha são exatamente o oposto do que está sendo afirmado pelos Estados Unidos. O Irã parece ter continuado com uma força retaliatória massiva. A escassez de sistemas antimísseis parece ser real. A quebra de moral nos Estados Unidos, que supostamente chegou a forçar um porta-aviões a retornar à base, por causa de algum tipo de insurreição, insubordinação ou colapso de moral entre os marinheiros, conforme relatado, parece mostrar o contrário. Então há uma questão fundamental. Qual é o poder dos Estados Unidos? Em última instância, isso se resume à sua força militar e econômica. E, em segundo lugar, qual é a intenção dos Estados Unidos? Isso depende das declarações, dos objetivos e do comportamento do governo norte-americano. Em ambos os aspectos, este é um período chocante. Suponhamos, quanto à questão dos propósitos e metas, que é algo surpreendente. Por mais que tentemos, não conseguimos sequer entender exatamente por que estamos nesta guerra. Parece realmente uma guerra de capricho. Essa é a melhor descrição que ouvi. E quando se trata do poder americano, o debate está aberto, e os próximos dias dirão qual é a situação real. Mas, pelo menos por enquanto, a alegação americana e israelense de choque e pavor dominando o governo iraniano não é verdadeira. Pelo contrário, parece haver muita preocupação sob a superfície de que a capacidade de se defender contra ataques de mísseis iranianos está enfraquecendo, e na região do Golfo é quase inexistente. É por isso que o mundo inteiro observa isso com espanto. Estamos vendo questões fundamentais se desenrolarem e elas são extremamente perigosas. Elas podem escalar por uma guerra nuclear, sem dúvida. Do lado israelense, eu diria que o nível de violência e desumanização dos inimigos de a linguagem bíblica, a história do Antigo Testamento sobre os israelitas conquistando sua terra prometida, é tão implacável, tão violento, tão genocida, que a retórica e a mentalidade vindas de Israel sugerem não haver limites. Isso parece não ser apenas tático, parece ser realmente ideológico. O ódio pelo outro em Israel parece não ter limites. Uma diferença entre os Estados Unidos e Israel é que nos Estados Unidos, o público se opõe à guerra de forma bastante esmagadora. E nada do que Trump fez mudou isso. Esse desconforto e oposição são muito disseminados. Em Israel, lamento dizer, parece que a maior parte do público apoia a guerra, apoia a violência e apoia a ideia por trás da guerra. O ódio ao outro lado e a crença de que o outro lado é um inimigo implacável que deve ser totalmente aniquilado. O que, novamente, talvez seja uma mentalidade do século IX a.C., mas parece estar impregnada nessa sociedade. But it seems to be infused in this society. Um amigo em comum nosso, John Mearsheimer, continua afirmando que ninguém lhe contou uma história sobre como isso poderia terminar de forma positiva, ou seja, com uma vitória dos Estados Unidos. E é um bom ponto. Eu simplesmente acho difícil ver qual seria o melhor desfecho possível. Toda a ideia parece ser que, se houver morte, destruição e carnificina suficientes, de alguma forma, os iranianos simplesmente capitulariam. E a parte do problema menor é que o que os Estados Unidos diziam no Irã, essa capitulação, se tornasse existencial. Sabe, se eles tivessem que abrir mão até mesmo de seu dissuasor convencional, o que impediria a destruição do Irã? E parece haver alguns paralelos com a guerra, ou a guerra por procuração, contra a Rússia. Ou seja, se apenas escalarmos o suficiente, então conseguiremos um acordo. Mas quando o seu adversário considera isso uma ameaça existencial, não há como se curvar. É apenas... Você vê algum possível fim para essa guerra? Como isso pode acabar? Porque no momento, não parece que Trump esteja disposto a arrumar as coisas e voltar para casa. Bem, acho que esse é o ponto. A diferença entre poder e querer. É claro que Donald Trump pode e deveria arrumar suas coisas e ir para casa, mas é muito improvável que isso aconteça.
O pano de fundo de tudo isso é a contínua afirmação da hegemonia americana. E isso não é apenas sobre Trump, é a ideia dominante da política externa dos Estados Unidos, de que a América deve ser e é o país mais poderoso do mundo em todas as regiões e deve constantemente provar ou demonstrar isso, caso haja alguma dúvida. Portanto, uma guerra com o Irã não diz respeito a questões iranianas. Uma guerra com o Irã trata de demonstrar o poder total e irrestrito dos Estados Unidos, e é preciso provar ao mundo inteiro que esse poder é total e irrestrito. Esse é o pano de fundo. Vai além da questão de Trump. Mas sobre esse pano de fundo, o problema, que é a afirmação da hegemonia, há essa alegação de que os Estados Unidos acreditam e promovem, mas não conseguem realmente cumprir, porque o país não tem o poder predominante para fazê-lo, exceto por meio da destruição total. Depois há a personalidade de Donald Trump. E personalidades fazem diferença em guerras. Líderes em tempos de guerra fazem diferença. Quanto mais entendemos a situação nos Estados Unidos, mais o fator da personalidade entra em jogo. Sabe, podemos apresentar razões estruturais para as exigências americanas de hegemonia. Isso é algo que remonta a décadas. Também podemos falar sobre motivações financeiras e as pressões, ou nem mesmo pressões, eu diria, o lobby e o lucro obtido pelos que lucram com a guerra. Não há dúvida de que muitas empresas do Vale do Silício, sendo a Palantir o exemplo número 1, são grandes defensoras dessas guerras. Aliás, só para constar, elas querem testar seus novos sistemas de armas movidos por IA. Então, para elas, isso também é experimentação. O fato é que parece de margem eu remember estas armas funcionam. We can see how these weapons work. There's a certain madness, greed. Há uma certa loucura, ganância, dezenas, centenas de bilhões de dólares, impulsionando isso. O mesmo vale para Israel. Então há um lado disso que é. Mas eu estava dizendo que mesmo com todas essas características estruturais, as pretensões de hegemonia, o tamanho do complexo militar industrial, o enorme esquema de lucro e corrupção envolvidos nisso, as questões pessoais, a corrupção de Donald Trump e de sua família, que são os funcionários mais corruptos da história dos Estados Unidos, quero dizer, uma família e um presidente corruptos na história do país. Há um elemento pessoal de instabilidade psicológica aqui que acredito está em jogo, que é o fato de Donald Trump ser psicopata. Donald Trump is psychopathic. This is a clinical judgment. Esse é um julgamento clínico que tem sido feito por psicólogos e psiquiatras forenses desde que ele surgiu na cena pública, e repetidamente, e eu diria de forma muito convincente. Não se trata de um homem que reúne informações e as processa racionalmente, que pode ser cruel, mas é altamente tático, fecha acordos e assim por diante. Trata-se de um homem desequilibrado, impulsivo, paranoico, psicopata e megalomaníaco. Esse não é o tipo de pessoa que se deseja na presidência dos Estados Unidos. Eu diria que Netanyahu apresenta traços psicológicos semelhantes. São pessoas muito violentas e desequilibradas, e isso significa recuar não é fácil. Tudo é um teste para eles do próprio mundo, assim como de forma mais ampla, um teste da mentalidade de hegemonia da classe política americana, que apesar de todas as evidências em contrário, ainda é acreditada em Washington. Portanto, temos um problema estrutural e individual muito grande para conseguir qualquer tipo de desescalada ou resolução. Tenho um e apenas um pensamento sobre isso, francamente. Talvez não seja muito convincente, mas é o que tenho mantido. Donald Trump ouve, na medida em que ouve alguém, aqueles que considera seus pares. E ele realmente considera o presidente Putin, o presidente Xi e o primeiro-ministro Modi como pares dos quais quer fazer parte e estar à altura. Esses são líderes de superpotências. Ele quase sempre, sem exceção, demonstra respeito por eles, pelo poder que detém, pela liderança que exercem sobre nações superpotências.
Eles precisam dizer a ele para parar. Acho que isso é extremamente importante. Eles precisam dizer: Donald, isso não vai a lugar nenhum. Isso não está indo para um bom lugar. Isso não está te ajudando. Não está colocando os Estados Unidos numa posição melhor. Não está ajudando nenhum país do mundo. É perigoso. Precisa parar. Não sei se isso seria sequer remotamente suficiente nessas circunstâncias, mas acho importante tentar. Isso não é bravata. Vamos entrar em guerra contra você. Muito pelo contrário. É uma tentativa de explicar por que isso precisa parar, porque se continuar no caminho em que está, vai nos levar todos ao desastre. Bem, certamente ter alguma coordenação e mais cooperação entre as grandes potências é algo de que precisamos. Se Putin e Xi conseguirem fazer isso, seria ótimo. Mas o que você diria, então? Você já aconselhou muitos governos ao redor do mundo ao longo dos anos. O que diria aos aliados dos Estados Unidos? Porque parece que os países do Golfo também adotaram esse princípio de paz hegemônica, assim como os europeus. Quero dizer, se olharmos para a Venezuela, por exemplo, a principal preocupação deles era que Trump falava sobre petróleo em vez de direitos humanos. Mas as ações concretas foram contrárias a isso. E suponho também que se ele os tivesse incluído desde o início, eles teriam sido muito mais favoráveis ao ataque ao Irã. Em vez disso, ele os deixou esperar até que a guerra fracassasse, antes de convidá-los a participar, algo do qual agora eles não querem fazer parte. Mas eles também, especialmente os europeus, realmente abraçaram a ideia de paz através da força, que é uma forma elegante de dizer militarismo em vez de diplomacia real. A ideia é que seremos tão poderosos que nossos oponentes terão de fazer o que mandamos, mas eles não devem se armar para equilibrar nosso poder. Então, esse tipo de ideia hegemônica de paz é algo de que não apenas os estados do Golfo se beneficiaram, mas também os europeus ainda não querem abrir mão, como vemos no conflito com os russos. Então, como você os aconselharia hoje, se eles ainda ligassem e perguntassem, considerando que os Estados Unidos estão perdendo sua posição no mundo, para onde eles devem ir agora? Claro, venho dizendo há pelo menos uma década. Tenha cuidado com os Estados Unidos. Eles têm uma política externa delirante. Acreditam que comandam o espetáculo, mas acabam te metendo em grandes encrencas. Já repeti dezenas, se não centenas de vezes, meu ditado favorito de Henry Kissinger, que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo é fatal. Quantas vezes já disse isso a governos, ou no Parlamento Europeu, ou pessoalmente a líderes do Golfo nos últimos anos? E não apenas por causa desta guerra, mas por todas as circunstâncias que remontam a muito tempo atrás. Eu não acredito, por exemplo, que os países ganhem qualquer tipo de segurança ao abrigar bases militares dos Estados Unidos. Tenho argumentado há anos e sugerido há anos que esses países deveriam convidar os Estados Unidos a voltarem para casa. Você não obtém segurança. Essas bases são um imã para conflitos. Mas mais do que isso, elas minam a própria soberania do país. Os países europeus permanecem, 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, semi-ocupados pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos interferem profundamente na política europeia, em um grau realmente chocante. Portanto, minha recomendação tem sido, repetidamente, que essa ideia de buscar segurança nos Estados Unidos é simplesmente equivocada. Os Estados Unidos têm suas próprias ideias bastante bizarras sobre o mundo, a saber, o controle hegemônico. Se você adere a isso, está aderindo a uma irrealidade. Além disso, se você abriga o exército e a CIA dos Estados Unidos em seu território, está basicamente abrindo mão de sua soberania. Você não pode falar livremente.
descobrirá que, se estiver na política e se opuser aos Estados Unidos, será eliminado da política dentro do seu próprio país. Assim, surgem gerações de políticos que nem sequer conseguem encontrar palavras para expressar oposição, até mesmo às ideias americanas mais absurdas. E há tantas ideias americanas absurdas, porque a própria dominação hegemônica é uma irrealidade. Hegemonic dominance is an unreality, and if everything is built on the foundation. E se tudo é construído sobre a base de uma irrealidade, há muita loucura que vem junto com isso. Então, Glenn, eu estive na região do Golfo no ano passado, conversando com líderes que expressavam exatamente esse sentimento. Isso foi antes da guerra. Não é uma ideia posterior de que essas bases não vão protegê-los. Eu concordo. Eu disse a amigos nos Emirados, por que vocês estão se juntando a essa coalizão com Israel e os Estados Unidos? Vocês acham que isso é realmente prudente, que isso é correto, que isso é preciso? Junto com Israel, que cometeu um genocídio diante dos olhos do mundo em Gaza, vocês fazem parte dos chamados Acordos de Abraão. Isso não faz sentido para vocês. Isso não é segurança. This makes no sense for you. This is no security. This is no realism. Isso não é realismo. Seja qual for a sua posição favorita em política externa, eu acho que o realismo, se for feito da maneira certa, significa ter uma visão realista da situação. E a ideia de que os Estados Unidos vão te proteger não é exatamente realista. Sabe o que eu ouvi? Ah, mas Sr. Sachs, estamos recebendo chips da NVIDIA. Estamos recebendo centros de dados. Isso é fundamental para nós. Na verdade, essa foi a moeda da política externa, eu diria, nos últimos anos. Ligamos ou desligamos os centros de dados no seu país, os chips de ponta. Bem, agora tudo isso está sendo destruído dia após dia pelo Irã. Um centro de dados não tem sistemas de defesa antimísseis ao seu redor. Defense systems around it. So governments need to. Então os governos precisam adotar uma visão muito mais realista. Vivemos em um mundo multipolar, essa é a base. A liderança política dos Estados Unidos, e com isso quero dizer a Casa Branca, o Conselho de Segurança Nacional, a CIA, os comitês de serviços armados, os contratantes militares, não aceita isso. Eles não entendem. Eles não acreditam. Pensam que, bem, com IA e chips da NVIDIA em nossos sistemas de armas, em nossos sistemas de identificação de alvos baseados na Palantir, em nossos sistemas de extermínio potencializados por IA, isso ainda é domínio. Eles querem demonstrar isso em Gaza. Podemos matar todo mundo, podemos arrasar Gaza. Aliás, depois de um genocídio, o Hamas ainda está lá e ainda está operando. Israel não conseguiu alcançar seus objetivos, nem mesmo em um pequeno bairro que foi bombardeado e arrasado ao longo de 2 anos. Agora estamos falando do Irã, com quase 100 milhões de pessoas e uma base tecnológica e militar formidável. Isso é algo que a mentalidade dos Estados Unidos simplesmente não consegue compreender. Que existem povos tecnologicamente sofisticados em todos os lugares, e o Irã é um deles. Eles ainda veem o Irã como medieval, se não da Idade da Pedra, mas não entendem que o país possui capacidades tecnológicas altamente avançadas, que também foram aplicadas ao uso militar. Portanto, acho que o conselho foi correto, mas não seguido. E hoje sempre digo a qualquer governo, olhe para o seu entorno, seja amigo dos seus vizinhos. Friends with your neighbors. Don't let the American empire divide you. Não deixe o Império Americano dividir você, porque sua segurança e bem-estar dependem dos seus vizinhos. E não construa, nem pense que vai construir, um muro, seja o Muro de Berlim, ou um novo muro para cercar a Rússia. E não pense no Golfo que você pode estar do nosso lado, do lado ocidental do Golfo Pérsico, mas que do lado oriental, o Irã é o inimigo. Não pense nesses termos. Olhe por seus vizinhos. Faça as pazes com seus vizinhos. Coopere com seus vizinhos. Compre e venda com seus vizinhos. E então, em uma base regional, entenda que sua segurança e bem-estar dependem de boas relações com todas as grandes potências. A China não é sua inimiga. A Rússia não é sua inimiga. China's not your enemy. Russia's not your enemy. India's not your enemy. The United States should not be your enemy. A Índia não é sua inimiga. Os Estados Unidos não deveriam ser sua inimiga.
Mas também precisamos que os Estados Unidos superem a mentalidade que demonstram agora. Ou você está conosco, ou está contra nós. Essa é a mentalidade americana, herdada dos atenienses na Guerra do Peloponeso, quando disseram aos melianos: se vocês não estão conosco, nós os matamos. Infelizmente, isso também faz parte do manual americano. Mas os países não podem ceder a isso sem abrir mão de sua própria soberania e de seu próprio futuro. E agora, em um mundo multipolar, eles não precisam mais fazê-lo. Portanto, meu conselho básico, em geral, é: não deixem que o Império Americano divida sua própria vizinhança. Eu digo isso no Japão e na Coreia. A China não é sua inimiga, é sua vizinha. Digo isso na região do Golfo. O Irã e o CCG deveriam ser os primeiros a conversar entre si. Eles não apenas compartilham o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz, mas também têm muitas outras coisas em comum. Cultura, história, pontos de trânsito e riscos ecológicos em uma parte muito árida do mundo, assolada por grandes crises hídricas. Digo isso, e digo também aos europeus: a Rússia não é sua inimiga inveterada. Essa russofobia é uma ficção histórica. É uma leitura completamente equivocada da história, mas também um erro total de julgamento sobre a segurança europeia, que só pode ser alcançada coletivamente com a Rússia, não em oposição a ela. E assim, é o mesmo em todos os lugares. Os impérios dividem e conquistam. Os Estados Unidos têm usado a divisão como uma forma de estender sua hegemonia. Está sempre dizendo que o outro lado é o inimigo. Está sempre tentando se estender até o outro lado. A posição dos Estados Unidos ideologicamente no Oriente Médio é: já controlamos o Golfo, agora só precisamos trazer o Irã de volta para o nosso círculo, o que conseguimos fazer em 1953, mas perdemos com a Revolução de 1979. Precisamos trazê-los de volta para o Império Americano. Então, mais uma vez, cada região enfrenta uma divisão que os Estados Unidos alimentam. Os Estados Unidos dizem à ASEAN: a China é o seu inimigo. Dizem ao Japão e à Coreia: a China é o seu inimigo. Estão fomentando essas divisões. E é claro, também fomentaram a divisão com a Rússia, porque o objetivo, no fim da Guerra Fria, e eu estava lá pessoalmente, observando nos mais altos níveis, era que a paz havia chegado a um lar europeu comum. Mas os Estados Unidos não aceitaram isso. Era necessário expandir a OTAN. Era necessário manter uma aliança contra um país que já não existia, por uma ameaça que absolutamente não existia. Mas por motivos hegemônicos americanos, era necessário expandir a OTAN. E não apenas expandi-la, mas empurrá-la até as fronteiras da Rússia, instalar sistemas antimísseis balísticos e abandonar tratados que haviam sido assinados com a União Soviética, da qual a Rússia era o estado sucessor. Esse era o modo de pensar. A Europa aderiu a isso de forma tão obediente, desconfortável em privado, mas sem um murmúrio em público. E, aliás, por mais insano que esse modo de pensar seja, deixe-me acrescentar 2 pontos. A Europa tem seu próprio modo de pensar hegemônico, que persiste mesmo 80 anos após o fim dos impérios europeus. A Europa dominou o mundo de maneira bastante cruel por muito tempo na Ásia e na África. Esse modo de pensar não desapareceu. É por isso que a submissão ao pensamento imperial dos Estados Unidos não é tão difícil, porque também é vista, em grande medida, como uma forma de manter o Ocidente dominante. Assim, os europeus, sim, estão subordinados aos Estados Unidos, mas, de certo modo, isso continua sendo uma projeção da dominação ocidental no mundo. Eles veem os Estados Unidos, portanto, como uma forma de ajudar seus impérios, que já não existem, a continuar exercendo controle internacional. É isso que realmente está acontecendo agora. A Europa acompanha porque a ideia de controlar o Oriente Médio, essa é uma ideia totalmente europeia. Não é apenas uma ideia americana. Tem raízes profundas. O pior disso tudo são os britânicos. Os britânicos ainda mantêm absolutamente os símbolos e a mentalidade de um império que desapareceu há quase 80 anos, mas que ainda persiste. Almost 80 years, but it's still there. And so we hear the
E assim ouvimos a retórica mais notável vinda da Grã-Bretanha em relação à Rússia ou a outros confrontos, onde o país não tem influência nem poder para cumprir nada disso, mas faz muita confusão retórica e política. O interessante é que mesmo na guerra com o Irã, houve um pouco de hesitação por parte dos britânicos. Isso mostra o quão completamente absurda é essa guerra, porque os britânicos rebeldes nunca hesitam em apoiar uma empreitada imperial, e sempre disseram que os Estados Unidos são basicamente o nosso império sucessor. Mas nesse caso, é tão absurdo que os britânicos tentaram um pouco. Não nos envolvam nisso. Isso é quase sem precedentes. Os britânicos entram em todas as guerras americanas, mas não nesta, porque o que está acontecendo agora é completamente absurdo. Acho que essa é a contradição inerente da chamada paz hegemônica. Se você quer ser um hegemon, depende muito do sistema de alianças, porque divide as regiões entre aliados dependentes e adversários equilibrados ou contidos. E não acho que os líderes europeus percebam com frequência que, uma vez em conflito com o oponente, seja a Rússia ou quem for, é isso que os torna tão dependentes dos Estados Unidos. É por isso que eles têm de assinar todos esses acordos comerciais horríveis. É por isso que acabam nessa situação. O mesmo vale para os estados do Golfo. Quero dizer, o conflito deles com o Irã é o motivo pelo qual se tornaram reféns dos Estados Unidos. Acho que isso era aceitável quando os Estados Unidos eram um hegemon mais confortável, mas agora que estão em declínio. E como Mark Rutte disse, a OTAN não é apenas para proteção, é para projeção de poder. Se isso se trata de projeção de poder para os Estados Unidos, e eles estão sendo usados para enfrentar potências emergentes, enquanto os Estados Unidos já não estão em posição de defendê-los, então isso é um desastre. É simplesmente chocante para mim que não haja mais esforços para se ajustar às realidades. Certo. O que é tão interessante nisso é que não entrega o que promete. Entrega insegurança, entrega crise econômica, e o público sabe disso. Portanto, os políticos que continuam sua subserviência aos Estados Unidos na Europa são profundamente impopulares. Estão agindo em forte oposição à opinião pública. Os líderes na região do Golfo que continuam sua subserviência aos Estados Unidos e a Israel, porque esta é uma guerra entre os Estados Unidos e Israel, também enfrentam oposição do que se chama de as ruas por lá, que na verdade é apenas a opinião pública. O público na região do Golfo não quer ser aliado de Israel nisso, mas essa é a posição em que seus governos se colocaram, ao dizer, nossa segurança é um F-35, ou nossa segurança é um F-16, ou nossa segurança é uma base militar dos Estados Unidos. Infelizmente é uma ideia muito ingênua, mas foi essa ideia que os levou a essa situação, e isso os prende não apenas em termos de interesse nacional, mas também os coloca em oposição direta aos próprios cidadãos. E é possível ver passo a passo como Trump é detestado na Europa neste momento. Sua taxa líquida de aprovação é algo em torno de menos 70%, e isso foi antes da guerra com o Irã. Em outras palavras, talvez 15% de aprovação e 85% de desaprovação. O homem é desprezado, e por motivos muito justos. Ele é uma pessoa desprezível, mas os governos continuam tentando apaziguá-lo, apoiá-lo, dizer que estamos do lado dele e acabam perdendo apoio. Estamos vendo isso na Itália agora, onde a primeira-ministra Meloni basicamente construiu sua política em torno de ser a melhor amiga de Trump na Europa. Esse foi o seu cartão de visita por um tempo. E sem dúvida isso fez algumas pessoas na Itália pensarem, bem, pelo menos temos os Estados Unidos no caminho certo. Mas agora tudo está mudando completamente, porque os jovens estão dizendo, o que é isso? Estamos nos alinhando com isso? Isso é loucura, loucura. E assim se vê em toda a Europa. Se você se alinha com Donald Trump, perde sua própria base política. Isso não significa necessariamente que você perca o poder imediatamente, dado o sistema constitucional. Talvez você tenha uma maioria parlamentar que possa durar 2 ou 3 anos,
mas não têm uma base política dentro do país. But you don't have a political base within the country. Bem, obrigado por dedicar seu tempo e vamos torcer para que os governos voltem a adotar a razão e se ajustem às novas realidades. Very Moerbherminglen, Jori Staffler, Pasteur de Noribi.